Vamos falar sobre Vladimir Putin, presidente da Rússia. Vou falar sobre o mapa dele, mas antes vou contextualizar o momento de vida dele. Sabemos que, no momento, o país dele está em conflito com a Ucrânia, são países vizinhos e irmãos, onde a Ucrânia já fez parte da antiga União Soviética. Mas a questão aqui da invasão da Rússia na Ucrânia ela está inserida em um contexto maior, porque estamos agora no paradigma do mundo multipolar, onde a proposta é de terem vários centros de poder, não somente os Estados Unidos da América, mas agora também tem a China, que em breve vai superar os Estados Unidos e ser a maior potência do mundo, é questão de pouco tempo. E agora, essa parceria da China com a Rússia, ela deixa os Estados Unidos inseguro. E ele tem como aliado a Europa, que se coloca como dependente dos Estados Unidos e, aos poucos, está sendo totalmente dominada por ele. É o que acontece nesse momento. Então, principalmente a OTAN. A questão aí da Rússia é mais com a OTAN, que é a questão do Tratado Atlântico Norte, onde isso vem desde a questão mesmo da Guerra Fria, estava aparentemente abafado e agora voltou com mais força. Então, é um clima tenso, onde a Europa fica aí entre essas duas superpotências. E no caso da Ucrânia, a invasão foi porque a Rússia viu que a Ucrânia iria instalar bases de mísseis atômicos ali. Vizinho à Rússia poderia atacá-la com muita facilidade. Então, antes disso acontecer, a Rússia invadiu a Ucrânia. E semelhante pode acontecer ali na Escandinávia, onde tem Noruega, Finlândia, Suécia, porque aqueles países também estão pensando em implantar bases de mísseis nucleares ali. E pode acontecer semelhante ao que houve com a Ucrânia, da Rússia invadir ali, porque a cidade de São Petersburgo, onde inclusive o Putin nasceu, fica muito próximo dali. Então, é um clima tenso, onde já acontece uma terceira guerra mundial, mas no subsolo ela não veio à tona ainda. E o Brasil, ele se insere nesse contexto agora com o Lula como presidente, onde ele é visto como talvez a maior autoridade nesse momento, e existe uma expectativa, principalmente da Europa, de que ele possa apaziguar os ânimos. É tanto que uma das primeiras viagens que o Lula fará agora será para os Estados Unidos. Então, é esse aqui o contexto que temos no momento, um mundo tenso, onde corre o risco, inclusive, de ataques nucleares. Esse aqui é o contexto, então vamos agora para o mapa do Putin. Deixa eu ver aqui, estava aberto, mas o Janus, ele fechou aqui. Então, deixa eu abrir aqui de novo o mapa do Putin, para compartilhar e ficar mais fácil aqui o nosso entendimento. Aqui está o mapa do Putin. Esse mapa, os dados eu peguei do Astro Databank, mas lá consta que o horário não é dos mais confiáveis. Então, eu vou relativizar aqui esse ascendente dele em Escorpião, mas que aparentemente tem tudo a ver. Já faz mais ou menos 4 anos que eu faço mapas de pessoas públicas e o que eu vejo é que geralmente o horário é aquele ou por ali. Tem as exceções, mas na maior parte das vezes o ascendente ele bate. No caso aqui do Putin, é, ele tendo Escorpião no ascendente, o Marte é o planeta que o representa por excelência, muito mais do que o Sol em Libra, por ser o regente do ascendente, e tem a ver com a personalidade dele, que de ser um guerreiro, um combatente,
de que ele tem uma linha dura, ele vai para cima mesmo, dinâmico, enérgico e mão de ferro. Tem aqui, então, essa característica do Marte. Esse Marte, ele tem dignidades, então ele está forte. Chama atenção também aqui esse Stellium em Libra, o que traz diplomacia, ele fica mais de refletir e repensar em vez de ir já direto ao ataque. Temos também aqui uma lua em Gêmeos, o que o deixa comunicativo, com fluência verbal, e ela faz um bom contato aqui com esse Stellium em Libra, o que facilita as coisas para ele. Temos também aqui uma Vênus em Escorpião, muito próxima do ascendente, e se estiver, isso deixa ele sedutor, um sedutor de multidões, não é à toa que ele é o presidente de uma grande nação. O Júpiter aqui angular, na 7, aqui traz parcerias, aqui traz pessoas com quem ele pode contar, aliados, e chama a atenção também aqui esse Plutão em conjunção com o meio do céu, onde reforça a questão que o meio do céu tem a ver com a vida pública dele, ele enquanto presidente da Rússia, enquanto uma autoridade. E esse Plutão aqui, muito próximo do meio do céu, reforça essa questão do poder, da linha dura e de, assim, um extremismo. Plutão, aqui na astrologia tradicional, que é a linha que eu sigo, ele é visto, assim como Urano e Netuno, como se fossem estrelas fixas, mas sabendo que não são. É uma maneira de considerá-los, e aqui eles não são vistos como se fossem estrelas fixas. Então, em linhas gerais, é o que aparece aqui no mapa do Putin. Eu vou agora adentrar nas chamadas predições e vou seguir aqui a linha dos senhores do tempo, que são os planetas que estão ativados no momento, e o que eles prometem tende a acontecer. No caso, o Marte, ele está ativado como um senhor do tempo, então, isso traz embates, combates, disputas, guerras, que é o que está acontecendo nesse momento. E para esse Marte estar aqui ativado, confirma que o mapa dele, ele nasceu pela manhã. Se ele tivesse nascido à noite, seria um outro planeta que estaria ativado e que não tem a ver com o que acontece nesse momento de vida dele. Então, ao que tudo indica, realmente ele nasceu pela manhã. Esse Marte aqui, inclusive, ele está agora recebendo oposição dele mesmo, né? Porque o Marte está retrógrado em Gêmeos. Então, se não fosse com a Ucrânia, seria com outro país que ele estaria tendo algum embate semelhante a esse agora. O Sol também está como um senhor do tempo. O Sol tem a ver com ele enquanto autoridade, figura pública, presidente da nação. Ele fica em destaque nesse momento aqui. Temos também uma técnica bem interessante, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, que é a Lua progredida por declinação. Aqui está 2020, ó, 2020, 21, 22, ele encontra-se numa curva. Então, é um momento de dificuldades que ele encontra aqui, onde tende a ficar mais em baixa, inclusive ele está assim com a Europa. Mas tem também a Lua conversa, que ela complementa aqui. A Lua conversa é a Lua que vem no movimento oposto de ir para frente. Ela complementa a Lua progredida que vai no movimento direto, mostra também que ele está ali começando a sair desse vale, com dificuldades nesse momento, mas tende a continuar sendo uma autoridade. Um outro ponto também que chama a atenção aqui no mapa dele, agora pelas curvas de Saturno, é que ele está na fase de 3 para 4. É uma fase de crescimento, de expansão, onde ele vai contar com a ajuda da máquina administrativa do governo e tende
a implantar os seus projetos, os seus planos políticos. Não vai ser sempre assim, porque tudo muda, mas, por enquanto, ele tende a continuar uma autoridade influente no mundo e na Rússia, pelas curvas de Saturno, que são uma técnica bem interessante de predição. Ainda que, seguindo aqui a linha do mapa dele, o Marte hoje em Gêmeos faz oposição com ele mesmo. O Marte está retrógrado. Quando ele fica retrógrado, ele fica mais ou menos de 6 a 7 meses em um signo. Então, é o período realmente aqui de embates, combates, né? Que o mapa mostra claramente, independente do horário de nascimento dele. Isso aqui vai continuar. O Marte vai ficar em Gêmeos mais ou menos até final de março do ano que vem. Agora, quando Marte entrar em Câncer, pega aqui esse Urano dele, então continua um clima tenso. E principalmente quando o Marte entrar em Leão, que pegar aqui esse Plutão dele, isso aqui vai ser mais ou menos lá para meados de maio, para junho. Coincide com o que eu disse do mapa do Zelensky. Agora, tem uma coisa interessante que deu para ver melhor aqui pelo mapa do Putin do que pelo do Zelensky na questão do Plutão, que tem a ver com a energia atômica. O Plutão ele vai entrar em Aquário mais ou menos em abril de 2023. Ele vai ter uma breve entrada em Aquário e depois ele volta novamente para o Capricórnio. Isso aqui vai ajudar bastante a arrefecer aqui a questão dos ataques nucleares. Dá para ver isso aqui pelo mapa do Putin. Então, o meio do ano, tanto o mapa do Zelensky como aqui o do Putin, mostram que vai ser um período tenso com possibilidades de ataques nucleares. No caso aqui do mapa do Putin, a retrogradação do Plutão para Capricórnio diminui mais a possibilidade disso acontecer. Mas fica aí essa preocupação no ar. Pelo mapa do Putin, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque dá uma impressão de não acontecer. Se tiverem ataques, vão ser mais ataques locais aí nesse período, mas diminui a chance de ser ataques nucleares. Bom, o clima é tenso, de qualquer maneira, mas é o que temos para esse momento. Quando pensamos que o clima aqui no Brasil está tenso, quando você vai para o mundo, está mais ainda. Mas é isso que temos aqui. Então, se você quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fique à vontade em fazer contato comigo. Tudo de bom!